Olá, está começando agora mais um episódio do seu mais novo podcast de história. Esse aqui é o JacuCast, com episódios semanais para você. Eu sou a Gabi Aborachid e comigo a minha co-apresentadora favorita, Thalita Simplício. Oi, gente! Tudo bem, Thalita? Como está seu dia? Ai, amiga, tudo bom. Cansadinha porque a gente ralou para montar isso aqui hoje, né? É verdade, hoje É bom a reunião que de vocês pauta gostem. foi demorada, mas tudo certo, né? Uhum. Então, pessoal, cada semana nós abordaremos histórias com temas diferentes. E hoje nós temos o nosso primeiro episódio de casos reais. E esse é um tema que foi sugerido por vocês, então eu gostaria de agradecer, né, Thalita? Isso mesmo. E pedir eu amei receber essa sugestão, porque eu tava curiosa com isso e eu tinha esquecido. Aí me sugeriram, eu fui pesquisar. Isso mesmo, né? E assim, eu quero pedir que continue mandando sugestões igual essa, né? E histórias para o nosso e-mail, jacucast.contato@gmail.com. Ou pelo Instagram mesmo, que lá é JacuCast. Nós somos JacuCast em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube também. Então, mandem histórias, principalmente se você tiver histórias de fim de ano, Natal, Ano Novo. Então, assim, manda pra gente fazer nosso especial de Natal pra vocês, especial de fim de ano. E é isso, né, Thalita? Ah, sim, estamos programando muita coisa boa aí pra vocês. Ajuda nós. Isso mesmo. O tema de casos reais de hoje é combustão humana espontânea. É uma loucura, né? É uma loucura. Então vamos lá, Thalita? Bora começar. Bora. Então, Thalita, eu gostaria de começar esse episódio dizendo que a combustão humana, ela é um fenômeno raro, sabe? E para quem não conhece esse fenômeno, ele é pouco conhecido pela ciência, né? E faz com que o indivíduo ele morra queimado por um incêndio que começa assim sem motivo aparente, que consome o tórax, a cabeça das pessoas, com um fogo assim que começa aparentemente de dentro para fora. Que loucura, né? E assim, já existem pelo menos 200 casos de combustão humana que aconteceram ao redor do mundo, que já foram registrados e reconhecidos, né? Mas isso não diminui esse enigma que é a questão da combustão humana, que como diz, esse enigma é um enigma entre a comunidade científica, entre os médicos e especialistas, né? Porque o mais integrante é que mesmo séculos depois da primeira divulgação desse fenômeno, a gente ainda não possui uma explicação conclusiva para o que realmente faz uma pessoa simplesmente pegar fogo, né? Não, e dá um medão, né? Porque imagina, você tá lá de boas, vivendo sua vida, sei lá, vendo uma televisão. Do nada, você pega fogo de dentro para fora. Nossa, não, deve tá ser loucão. horrível. Então, Thalita, assim, o primeiro relato que veio ao conhecimento do público, ele foi publicado em 1663. Então, 10 anos depois de que o público teve conhecimento, né, desse caso, um francês chamado Jonas Dupont, ele publicou diversos casos de combustão espontânea em uma obra intitulada De Incendies Corporis Humani Spontaneis. Esse é o nome do livro dele. Botando latim em dia, é isso aí. E, nesse livro, ele fez basicamente um dossiê de casos sobre combustão humana. Então, isso, assim, possibilitou, né, abriu essa possibilidade de comparação, de estudos, né, sobre esses casos. E deu para perceber que muitos deles possuem características em comum, certo? Isso, Gabi. Essas características em comum, né, que foram reunidas,
foram assim, baseadas nesses casos, né? Nesses 200 casos conhecidos que a gente tem hoje em dia. Então, o que acontece primeiro é que o corpo ele é quase completamente incinerado. Enquanto a área ao redor, tipo assim, tem muitos casos que a pessoa tá sentada numa cadeira ou então sentada numa poltrona e aí que pegou fogo que tava na volta dela, é tipo assim, fogo no teto, né, marcado o teto, o chão e o resto em volta, nada com fogo, tipo, até plástico, papel na volta, sem nem chamuscado, sabe? Sim. Aí a segunda característica em comum que tem é que geralmente o torso é mais consumida pelas chamas e o que quando sobra, né, que geralmente sobra nos pedaços, é tipo perna, braço, as extremidades, assim. Sim. Já a terceira característica em comum é que geralmente não evidência, geralmente não, esse é em todos os casos, não tem evidência nenhuma externa de ignição, né? De algo que começou aquele fogo de forma externa. Sim. E nem nada que possa ter acelerado, né, esse fogo, porque acontece muito rápido. Então, tipo, é como se alguém jogasse um galão de gasolina e acendesse um fósforo. Aquilo pega fogo de uma vez. É a mesma coisa que acontece na combustão humana, só que é de dentro para fora. É uma loucura. Sim. Outra coisa que acontece, Gabi, é que geralmente em volta da onde aconteceu a combustão, tipo assim, na parede, nos móveis, assim, parece que tem algum resíduo gorduroso, sabe? Uma coisa meio gordurosa. Sim. E aí, né, a última característica é que geralmente a vítima tá sozinha em casa, né? E acontece isso. E normalmente são reconhecidas como vivas quando o fogo começou, né? Antes de começar, elas estavam vivas, estavam vivendo a vida delas ali de boinha. E aí uma outra coisa estranha é que não é comum ter algum sinal de luta, né? Tipo assim, a pessoa... Claro, muitas vezes a pessoa tenta, se pega fogo de fora, assim, né? A gente vai tentar apagar. A gente não é louco de ficar sentado esperando queimar, né? Agora, essas certeza. pessoas, elas... Não, a maioria simplesmente fica quieta ali. E aí, amiga, levou ao longo dos anos, eles criaram várias teorias científicas, né, que foram testadas e botadas à prova, mas nenhuma teve êxito suficiente para explicar a combustão, né? Hoje em dia, a teoria mais aceita, assim, da combustão humana, é a que é a mais racional, assim, de todas até agora, diz que o corpo humano ele sofre um efeito pavio. Isso significa que algum tipo de faísca externa, por exemplo, uma ponta de cigarro, por exemplo, ela tem o poder de queimar o suficiente para chegar na pele da pessoa, né? E a pele do ser humano, ela libera gordura, o que funcionaria como combustível mesmo para o fogo, sabe? Então, como uma espécie de cera mesmo de vela, sabe? Sim, nossa, mas quantas vezes já me queimei com guimba de cigarro? Então, essa foi tipo a única teoria sobre a combustão humana que foi testada até agora. E embora não seja tipo amplamente aceita, sabe? Ficou provado que o corpo humano ele tem gordura suficiente para garantir essa própria combustão. Então, assim, além disso, é no tórax
que é onde tem mais gordura no nosso corpo. Então, isso explicaria o porquê essa parte e as partes mais próximas dessa área são as que queimam com certeza e que queimam primeiro, né, durante o processo de combustão. Então, assim, o tórax, a cabeça, né, que são as regiões que normalmente viram cinza, né, é onde tem a concentração maior de gordura. Então, faz um pouco de sentido essas áreas queimarem e as extremidades não, né? Mas apesar dessa ser a mais aceita, é amplamente questionável, né, Gabi? Sim, mas eu digo que, igual eu falei, ela não é 100% aceita, mas ela foi testada e tem um ponto aí muito relevante, né? Então, assim, até então, é o mais próximo de uma explicação que nós temos até então, né? Até então. Até então. Exatamente. E, tipo, o primeiro caso que aconteceu de combustão humana, ele foi registrado, tipo, a 1400, nos anos de 1470. Tipo, é muito tempo, né? Nossa, muito, muito tempo. Ele foi a vítima foi um italiano chamado Polonus Vortius, eu não sei falar, gente. É um tal de Polonus. Deixa o Polonus aí. É isso. Então, disse que ele estava tomando um vinho e do nada ele começou a vomitar fogo. E aí as chamas já tomaram o corpo dele todo e menos os pés e as mãos dele, que foi a única coisa que sobrou. Pronto, já tô convencida que eu vou entrar em combustão. Um problema seríssimo, não pode mais fumar, não pode mais beber. Tá cancelado. Gente, tá cancelado. E não pode ter gordura. Eu tô na listinha. Nossa. Listinha da combustão humana. Socorro. Ai, 2021 tá precisando de um caso, né? Pois é. E aí o segundo caso, que na verdade é o primeiro, é aquele que eu disse que mostrou, né, os casos de combustão humana para o mundo, né, para o público em massa, que foi publicado em 1663 pelo analista dinamarquês Thomas alguma coisa, que eu não vou falar o sobrenome aqui, porque eu já errei demais aqui, tá todo mundo rindo na minha cara que eu sei. Mas é isso, né, amiga? A gente tá aqui para se expor. E assim, esse cara, esse Thomas, ele descreveu falando que uma mulher na França virou fumaça e cinzas enquanto dormia. Então, assim, esse relato dele... Ela tava em cima de coisa de palha, né? Então, conforme os relatos, um dono de uma pousada lá em Paris, na França, ele acordou e viu a sua esposa, que chamava Madame Millet, viu ela queimando, né, do lado dele. Gente. E quando ele acordou, ela já estava com a parte superior do corpo dela toda carbonizada. Então, assim... Nossa. Dizem que os policiais, eles tentaram acusar o marido pela morte e tudo mais, mas, tipo, ele sobreviveu, tipo, não foi preso por causa do testemunho de um hóspede que estava lá na pousada. E que, pela glória de Deus, era um médico. Ele era um médico de cirurgião. Então, assim, ele conhecia sobre a combustão humana e explicou para a justiça, né, que ela podia ter morrido disso. E na época, como eles não acharam também nenhum vestígio de fogo intencional, né, fogo intencional, o depoimento dele salvou o cara de ser preso. Então, assim, Nossa Senhora, imagina. Então, você pegar fogo na sua frente, você ainda é preso. Mas tipo né, isso. Gente? Como que você explica? Né? Tá você e mais uma pessoa, de repente a pessoa começa a pegar fogo. Não tem como. Né? E aí o legista, que foi responsável pelo caso, ele chegou a afirmar que a mulher, ela tinha tido uma visita de Deus. Tipo assim, de tão maluco que era Que doideira. A cena do crime, né?
Ah, Então, é assim, época, né, gente? Essas épocas. é. Bruxaria ou, Até porque ou outro foi ponto. Deus? Até porque outro ponto interessante foi esse que você falou, sabe? O colchão da mulher, que é onde ela dormia, era de palha e não foi queimado nada pelo fogo, né? Nada, só ela mesma, né? Só ela que queimou. Olha que loucura, gente. Um fogo que não queima as outras coisas. É. Porque tava queimado o teto, mas só. Uhum. Interessante. E você, Thalita, você trouxe pra gente algumas dessas histórias de combustão? Eu procurei casos que não fossem igual a maioria ali, né? Que fala que a gente falou sobre as características, né? Uhum. Só pra dar uma variada mesmo, porque senão também ficar lendo tudo igual não tem nem graça, né? Claro. Então vamos lá. O primeiro caso que eu peguei foi o caso da Mary Reeser, acho que é isso, de 67 anos. Isso aconteceu no início da década de 50. A polícia recebeu um chamado de emergência lá em São Petersburgo, na Flórida. E aí, quando eles chegaram, que eles entraram na casa e olharam, assim, eles ficaram chocados, porque simplesmente a casa estava toda inteirinha, tudo certo, exceto a cadeira onde a Mary estava sentada. Aquela cadeira tava assim, tava inteira, sabe? Tipo assim, tinha umas cinzas e tal. Uhum. E o teto tava um pouco queimado. E o chão um pouco queimado. Agora, e tinha sobrado também só uma parte da perna esquerda dela e essas cinzas que eu falei. E o que eles ficaram mais impressionados foi porque em volta ali da cadeira onde ela estava sentada tinha pilhas de jornal, tinha uns plásticos. E assim, o plástico não chegou nem a enrugar, saca? Nossa! Ou seja, né? Não sentiu nem o calor, né? Exatamente. E o papel, assim, tinha assim, umas partezinhas, assim, meio escurinha, mas também, tipo, é papel, sabe? Você bota fogo numa pilha de papel, era pra pegar fogo. Né? E aí, o que eles fizeram? Pegaram os restos mortais e enviou pra autópsia. Quando foi para a autópsia, eles chegaram à conclusão de que o corpo ele tinha se desintegrado em uma única chama, que durou por volta de 4 horas a mais ou menos 1000 graus Celsius. Nossa. E aí, no relatório final, né, da autópsia, saiu que ela tinha morrido por um incêndio de origem desconhecida. E aí o FBI foi envolvido nesse caso, né? Claro. Sim. E eles chegaram à conclusão daquela teoria que você falou, Gabi. Que foi um descuido da Mary. Que ela estava fumando, dormiu, caiu o cigarro na barriga, e aí gordura corporal serviu de combustão. Só que essa tese do FBI não convenceu, tá? O professor Wilton M. Krugman, que era professor de antropologia física na Universidade da Pensilvânia, respondeu esse laudo do FBI. E ele falou que o laudo do FBI não explica como que esses outros itens inflamáveis que estavam na cena, tá? Se vocês procurarem, tem fotos, tá, gente? Disponível na internet. Como esses materiais inflamáveis que estavam na cena, não queimaram, né, como o que eu falei, a pilha de jornal que estava do lado, não queimaram, não foram atingidos pelo fogo e o fogo não se espalhou a partir dali pelo apartamento. O que é também uma coisa que, em todos os casos, é um mistério, né? Porque as coisas não se queimam e como que isso acontece? Exatamente, igual a moça deitada na cama de palha, né, velho?
Outra coisa que eu achei interessante, que eu tinha esquecido, mas que ela pertence também a essas características em comum, que é que as pessoas relatam que após o incidente, elas sentiram um cheiro de fumaça, mas é uma fumaça adocicada. Olha. No cômodo, sabe? No cômodo que aconteceu a combustão. Aí lá nesse cômodo eles sentem essa fumaça com um cheiro mais adocicado. E é uma coisa que eu achei também que foi bem interessante, né? Que eu lembrei que agora você falando desse caso, né? E eu achei interessante citar também. Ah, sim. Não, inclusive é ótimo, né? Inclusive, esse professor, ele ainda falou, né? Ele deu uma entrevista falando sobre, e ele falou que se ele tivesse na Idade Média e isso aconteceu, ele ia com certeza falar algo sobre magia negra. Com certeza. Se fosse uma mulher, então, tava morta como bruxa. Bem isso. Não, mas ela já tava morta, né? Não, mas se fosse... eu tô falando se fosse uma mulher, por exemplo, sei lá, que tivesse achado um corpo. O corpo, né? Por exemplo, se fosse aquele caso da mulher que morreu queimada dormindo, se o parceiro dela fosse uma mulher, por exemplo, já era. Já era. Não, só de ser mulher já era, né? Enfim. Mas, ou pelo menos o cara podia ter sido. Por que ele não foi acusado de bruxaria ali, né? Tá vendo? Às vezes o cara também era um bruxo. Escapou por sorte. Escapou, meu filho. O próximo caso, Gabi, que eu peguei foi do Frank Baker. Ele foi um veterano na Guerra do Vietnã. Isso aconteceu em junho de 1955. Ele estava em casa com os amigos, estava se preparando para ir pescar, né? Aí eles sentaram no sofá, batendo um papo e tal. Aí, do nada, ele começou a pegar fogo. Nossa. E aí todo mundo entrou em pânico. Ele estava fazendo de tudo para poder parar o fogo, né? Para poder parar de queimar, né? Ele foi um dos poucos que reagiu quando começou a pegar fogo. Sim. E aí até que ele e o amigo dele conseguiram apagar esse fogo. Aí correram com ele pro hospital, né? E o diagnóstico que deram no hospital foi o quê? Que ele de dentro para fora. Combustão humana. Nossa. E ele deu sorte, né? Que tinha amigos lá para ajudar ele a sair dessa, né? Ele deu muita sorte. Tanto que ele foi uma das primeiras vítimas registradas que sobreviveu à combustão espontânea. Nossa, incrível. Incrível, quer dizer que nós temos esperança. Temos esperança, amiga, temos esperança. É isso aí. A próxima história que eu peguei, o próximo caso, né? Foi de uma brasileira, gente. Uma brasileira. Pronto. Em dezembro de 2007 que aconteceu. E tinha um grande número de testemunhas, incluindo policiais, tá? Ela estava na rua. Então, ela era uma jovem. E aí, de repente, em questão de segundos, ela entrou em combustão. E aí queimou o rosto, os braços, as pernas. E tipo assim, não dava nem pra reconhecer quem que ela era, sabe? Nossa. E aí eles repararam, né? Ficaram meio atônitos que o quê? Que as roupas dela não estavam tão danificadas quanto o corpo, sabe? O que sugeriu a teoria da autocombustão. Mas ela não sobreviveu, não? Não, ela não sobreviveu. Nossa, que loucura. E aí, mais um caso de as coisas, né, em volta não queimar. Olha que loucura. Como é que o fogo consegue ser tão invasivo no corpo e tão, sabe? E tipo tão assim, nada pra você. Exatamente. Isso. É fogo, sabe? Era pra queimar tudo. E aí, né, foi feita uma teoria de que... Outra teoria, né?
de que ela foi vítima de um relâmpago, ou então que foi uma ação criminosa de gangue. Só que claramente isso foi tirado para o lado, né? Descartado, né? Uhum. Porque não tinha nenhum sinal de ponto de ignição na roupa ou no corpo, né? O que torna isso bem provável. O próximo caso foi o caso do Michael Faherty, sei lá como que fala isso. O Michael. Do Michael, que pode ser Michael também, enfim. Pode. Ele é um dos casos mais recentes de combustão humana, tá? A conclusão dele chegou em 2011, né? Foram, tipo assim, onde eu vi, falava que foi 9 meses depois do ocorrido, mas não falava exatamente quando. Mas foi concluído o caso em 2011. Ele foi encontrado na sua casa, perto da lareira, em Galway, na Irlanda, com queimaduras graves e, assim, sem explicação nenhuma, sabe? E aí, durante as investigações, foram feitas várias análises, e aí o médico legista Ciaran McLaughlin, ele decretou que a morte do cara, né, ele tinha 76 anos, que havia sido, sim, por combustão espontânea. Ele realmente, o médico legista que afirmou isso. Normalmente eles não colocam, tipo, que é combustão espontânea. Eles colocam um fogo de origem desconhecida, sabe? Alguma coisa assim. Porque, como a Gabi falou antes, existe muito essa briga, né? Entre entre as ciências, a medicina, enfim, se é real mesmo, se o corpo humano pode ter uma combustão, entrar em combustão durada, né? Então ele foi até bem ousado em dizer isso diretamente. E aí, durante a investigação, né, o que eles viram? Eles viram que a lareira não estava acesa quando isso aconteceu. As queimaduras, as padrões, né, gente? Tava queimado o teto acima do corpo do Michael e o chão abaixo dele. E o resto intacto. O que foi o suficiente, né, para poder chegar ao consenso final acerca da combustão espontânea. Nossa. Nem sei o que dizer. Literalmente. Pois é, amigo. É muito doido isso, né? Tem uns casos assim bem bizarros. E é muito difícil porque, tipo, tem tanto tempo que isso acontece. Pode ser uma coisa rara. Tem poucos casos, mas são casos de muito tempo, sabe? Até agora, porque igual você falou, 2011 é aqui. É pertinho, Sim. Não tem muito tempo. Então, assim, desde séculos atrás até hoje, existem casos, são poucos, mas existem. E, assim, a gente ainda não conseguiu, né, ter essa certeza absoluta do porquê, do como. Então, para mim, isso é uma coisa que devia estar sendo amplamente estudada e, sabe, assim, vários investimentos para se entender isso. Não, e pois é, assim, eu acho que não se tem hoje um estudo maior acerca disso, porque, igual você falou, porque é raro, né? É muito raro acontecer. Esse tempo todo registrado só 200 casos, gente, para medicina, para ciências, não é nada. Né? A quantidade é muito pequena. Então, o espaçamento de tempo entre um e outro é muito grande também. Aí, para poder conseguir pegar, para analisar, não dá. As pessoas que estão vivas, né? Tem outros casos de pessoas que ficaram vivas, que é muito raro, mas tem. Os exames, quando eles fizeram, não dava nenhuma alteração assim genética na pessoa, nada, parecia que era uma pessoa simplesmente normal,
que instalou o dedo, pegou fogo. Meu filho. Então é muito difícil chegar em um consenso disso, né? Agora, Gabi, eu vou te contar o caso mais recente registrado. Quando que foi? Foi em novembro de 2015. Aconteceu com uma moça que era alemã, né? Uma moça não, uma mulher, na faixa dos 40 anos. Ela estava sentada num banco, numa praça, lá em Hamburgo, né? Praça Flensburg. E pegou fogo. Nossa, na praça. Na praça, no meio da praça. Aí chegou até uma pessoa que estava passando, tentou abafar o fogo com a jaqueta, né, para tentar ajudar, mas mesmo eles levando ela às pressas para o hospital, ela morreu por causa dos ferimentos. Ela não morreu na hora, mas morreu depois, sabe? Sim. E de acordo com as testemunhas, ela era uma pessoa bem conhecida localmente, né? Ela sempre estava por aquela praça. E aí as pessoas afirmaram que durante o ocorrido ela estava completamente silenciosa. Ou seja, mais uma vez, uma pessoa que não reagiu, né? Sim. Aquela coisa que a gente falou. Começou a ele de dentro para fora e a pessoa ficou quietinha sem fazer nada. Que é uma coisa bem estranha também. Eu acho super estranho isso. Muito, muito estranho. Tanto que isso levantou uma hipótese dela estar tentando suicídio, né? Só que tava queimando de dentro para fora, gente. E aí, outra hipótese, né, que foi gerada foi de que ela sofreu um ataque. Porque teve 2 homens foram vistos fugindo da cena enquanto ela estava queimando. Só que foi rapidinho descartado, porque não tinha nenhum sinal de ataque na vítima, entendeu? E, mais uma vez, nenhum ponto de ignição. Então, combustão humana, com certeza. Combustão humana, com certeza. A gente, com todo o nosso conhecimento, aqui, ó, que é combustão científicas. Nossos conhecimentos científicos, entendeu? Ai. É isso, Gabi. Foram essas as histórias que eu separei. Nossa, eu comentei. Eu amei. Pois é. Eu comentei sobre outros casos, né, de pessoas que ficaram vivas. Sim. Um desses casos é de 2 bebês. Jesus! Pegou fogo 2 bebês. Assim, um deles, né, que são irmãos. O mais velho, ele com meses de idade, ele foi 4 vezes levado ao pronto-socorro lá da onde era. Eles são indianos, né? Porque ele tava pegando fogo. Tinha pegado fogo sozinho. Que isso? Primeira coisa que fizeram foi o quê? Investigar os pais, né? Obviamente, eles não iam sair pensando, tipo, só pode ser combustão. A primeira coisa que se pensa é que é um abuso, né? Botaram fogo na criança. E assim, essa investigação seguiu por bastante tempo, mas não foi conclusiva para os pais terem feito alguma coisa. Pelo contrário, né? Eles cuidavam bastante do neném e tudo. E aí depois ela teve outro filho. E aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Com dias de nascida, pegou fogo. Caraca. Então assim, mas estão vivos, sabe? Pelo menos onde eu li dizia que estava vivo, né? Não sei agora. A cientista que tem dentro de mim tá me questionando agora se tem alguma coisa a ver com DNA, se tem um negócio a ver com, sei lá, porque os 2 eram irmãos, às vezes tem alguma coisa genética. É a suspeita, né? Mas igual eu tava falando com você antes. Que não o problema nada. É que a hora que pega, né? Inclusive essas crianças foram umas das que foram feitos bastante exames, né? Para ver.
E não, tipo assim, não pega uma alteração, sabe? Caraca. Nem genética, nem do próprio corpo, sem ser Loucura. genético, sabe? Sim. Só Nada, é uma assim. loucura. É uma loucura total e completa. Ai, Deus. É isso, Gabi. São os casos. São esses os casos que eu peguei. Então, bora para as indicações, porque esse episódio já tá uma loucura. Pode começar, Thalita. Então, Gabi, eu peguei para indicar, né? Eu sou a louca dos documentários. Já vou deixar isso bem claro. Talvez eu tenha um documentário para cada episódio que a gente fizer. Enfim. Então eu quero indicar um episódio de Histórias Inacreditáveis. É um documentário do Discovery Channel, né? É uma série documentária, né? Sim. E esse episódio é o episódio 4. Ele fala sobre um caso de um avião que foi... O piloto, né, conta a história de que ele foi movido por extraterrestres. E a segunda parte do documentário conta sobre a combustão humana. Inclusive tem um cientista lá que ele é especialista em casos de combustão humana. A vida dele é pesquisar isso. E é muito doido. É muito bom esse documentário. Vale a pena assistir. Acho que é tipo 40 minutinhos. É bem rapidinho. Aí, parece super interessante. É muito bom. Eu sou suspeita, né, pra falar de documentário. Não posso ver documentário que eu tô gostando. Então... Sei bem. Ai. Mas, e você, assim, Gabi? Então, a minha indicação, a sua ela é mais científica, né? A minha, ela é mais pra diversão mesmo. Que a minha indicação é um filme com o mesmo nome, é Combustão Espontânea. O nome do filme, só que em inglês. Pesquisa em inglês, vocês vão achar. Ele é um filme dos anos 90, ele é de terror. E ele conta a história de um menino que ele sofre, assim, desde pequenininho com febre, sabe? Tipo, febres muito altas quando ele era criança. Febres estranhas, assim, sem motivo. E desde criança ele tem essas febres. E assim, quando ele conhece 2 rapazes, no futuro, né? No futuro lá do filme, ele conhece 2 rapazes que morreram por causa da combustão humana espontânea. E aí ele começa a desconfiar que ele pode ser a próxima vítima. Então ele resolve investigar o fenômeno e acaba descobrindo que é fruto de uma mutação genética que ele foi... por causa dos experimentos de armas radioativas, assim, que fizeram com os pais dele. E aí é isso, assim, essa é basicamente a história, né? Sinopse, no caso, né? Porque mais ou menos. Já te digo, né, que a história... Terror. Eu ia falar, já te digo, a história parece boa, mas eu não vou ler não, Gabriela. Já não vou ver. Ler não, vai ver, né? Eu já sabia disso, que você não ia ver, mas tudo bem. Inclusive, enquanto eu tava procurando o documentário, né, para poder conferir o nome certinho, eu achei esse filme aí, ele tem no YouTube também, tá, gente? Assim, ele não tem nesses streaming tipo Netflix, essas coisas não tem, mas tem lá no YouTube, né, completo pra vocês assistirem. E ele também é super fácil de achar pra baixar. Isso, com o nome em português mesmo no YouTube. Então é super fácil. Então vocês acham fácil pra baixar ou ver lá no YouTube, que é mais fácil, né? E que eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, Thalita. Esse foi o episódio de hoje, não é mesmo? É isso, Gabi. Nossa, que trabalheira esse episódio, gente. Mas eu gosto dessas coisas, eu não posso negar. Foi muito bom. Eu gostei demais desse episódio.
Se vocês chegaram aqui agora, então aproveita e já maratona aí. Nós temos mais 2 episódios feitos já, né? Escuta aí a gente. Não esquece de mandar sugestões pra gente, né, Thalita? Uhum. Lembrando, cada semana é um tema diferente. Você pode mandar pra gente tanto coisas engraçadas quanto casos criminais que você quer conhecer mais, histórias de família, tudo que você quiser, você pode mandar pra nós. Sendo história, a gente vai contar. Isso mesmo. Uma sugestão de um tema, qualquer coisa a gente tá aceitando. Isso. Então esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada, Thalita, pela sua... Como é que fala? Não sei. Companhia. Obrigada, essa era a palavra. Obrigada pela sua companhia, amiga. Thalita. De nada, amiga, de nada. Obrigada a você pela ótimo, sua. Né? Ai, de nada. ai. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, gente.